Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazer aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, ou da mãe de todas as humanidades e de todas as ciências, que é o amor à sabedoria, à filosofia, seja a filosofia em geral ou a filosofia política, também a ciência política, né? Todas essas sempre amparadas pelo discurso ou escrita acadêmica, bem como ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, Estudos de Ecologia Humana, do professor sociólogo Donald Pearson. É uma coletânea organizada pelo Donald Pearson de vários artigos, né? A ecologia humana ela foi muito atuante desde 1920 até 1940, né? Donald Pearson nasceu em Indianápolis, né? Nos Estados Unidos, em 1900 e faleceu em 1995. Ele foi da Escola de Chicago, e a Escola de Chicago foi a que fundou, em 1933, a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, onde eu estudei, a antiga Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, atual FESP, né, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e ele foi professor nessa instituição. Antes ainda de ter o casarão, que só vai ter nos anos 50, ela funcionava dentro da USP, né, funcionou a USP é de 1934, né, ela ficou um tempo funcionando dentro da USP, depois ela ganhou seu próprio casarão, que é o casarão antigo, e em 2011 ela ganhou um prédio mais moderno, né, com mais salas e tudo mais, né. Vários nomes passaram por ali, Radcliffe Brown, o próprio Donald Pearson, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Horaci Nogueira e tantos outros, né? Horaci Nogueira é muito importante também para esses estudos de comunidade, que são os estudos feitos pela ecologia humana, né? O professor Donald Pearson esteve aqui no Brasil e também pesquisou uma comunidade na Grande São Paulo, que, se eu não me engano, hoje é Araçariguama, mas ele lançou com o nome fictício de Cruz das Almas. Aquela região de Santana de Parnaíba, Araçariguama, né? Ele estudou comunidades urbano-agrárias, né? Que eram comunidades agrárias que vinham se urbanizando, né? Ali onde eu cresci, em Santana de Parnaíba, hoje já é urbano, mas até os anos 90 era uma região agrária, né, eminentemente agrária, as estradas de terra e tudo mais. E o Donald Pearson estudou então esse estudo de comunidade. A ecologia humana ela surge como uma sociologia urbana para estudar a criminologia na cidade de Chicago. Chicago vinha crescendo por conta da Revolução Industrial, por conta da urbanização. Houve uma explosão demográfica e eles estudavam da periferia ao centro. Tinha o centro, a zona metropolitana, e a periferia. E a Escola de Chicago surge, então, como uma escola que vai estudar a criminologia, o aumento da criminalidade. O Donald Pearson também fez um trabalho sobre negros na Bahia, pretos, alguns falam, né, na Bahia. E é um trabalho sobre a comunidade afrodescendente no Brasil, sobretudo na Bahia. É um livro muito famoso dele também, ficou muito conhecido. Bom, mas antes de continuar, eu gostaria de dizer, chequem o meu blog, façam uma visita no meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Estou deixando na descrição desse vídeo o link para o meu blog. Lá vocês encontram os meus livros para baixar. Tem um livro, são ensaios sociológicos também, que vocês vão gostar. Eu tenho um que eu falo sobre a guerra, tem um que eu falo sobre os movimentos nacionalistas, um que eu falo sobre a hispanidade, também a minha trilogia de ficção, de aventura, né, de romances históricos está lá também. Então vale muito a pena vocês conferirem. Aí vocês vêm aqui e deixam o feedback do que vocês acharam dos meus livros. Para mim a crítica é sempre muito importante, seja ela construtiva ou até mesmo negativa para o meu trabalho, né? E lembrando que esse meu canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros no sebo de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil. E aí, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link para a página do Instagram do sebo Só Pepitas, tá certo? Então vale muito a pena vocês conferirem.
Bom, a ecologia humana, esse termo ecologia ele só foi lançado em 1878 pelo Haeckel, né? Mas o Teófrasno, que foi um seguidor do Aristóteles na Grécia Antiga, ele já estudava a questão do organismo e o seu meio, como o organismo era influenciado pelo meio. E a ecologia humana, ela não pode ser confundida com a geografia, embora ela pegue emprestado noções de geografia, e a antropogeografia. Ela não é um campo da sociologia, das ciências sociais, mas ela é, na verdade, uma perspectiva. Bom, além do Donald Pearson, os nomes mais famosos seriam do Robert Park, né? Robert Park e do Roderick Mackenzie. Robert Park e Roderick Mackenzie, que também foram da escola de Chicago, né? E era da Rockefeller Foundation, Fundação Rockefeller, que foi uma das que esteve encabeçada, inclusive, aqui no Brasil. E o nome do Brasil, que vai ser muito ligado a toda essa tradição, é do Horaci Nogueira, né? Bom, o que defende a ecologia humana? Ela vai falar que tem o habitat. Os seres humanos, eles fabricam um habitat. E esse habitat, ele tem que estar tendente ao equilíbrio. Ele é biótico, ou seja, vem de vida, de biologia, de vida. E os seres humanos também, eles tendem a viver em comunidade, e os animais também vivem em comunidade. Mas a sociedade, ela só é propícia aos seres humanos e não aos animais ou às plantas, embora os animais também formem uma comunidade. E a base de tudo isso é a competição. A competição que tende para uma cooperação. O estágio posterior da competição, que vem da competição, é o estágio da cooperação. Então a ecologia humana, ela procura o equilíbrio e é o estudo do meio sobre o indivíduo. Como que o indivíduo é modelado pelo meio e vice-versa, como que o meio também é modelado pelo indivíduo. E ele vai falar sempre da questão do equilíbrio. E como que funciona essa questão do equilíbrio? Se eu pego, por exemplo, uma população, um cardume, um lugar que tem peixes, e eu pego e transporto um peixe que não tem que é carnívoro e que não tem um predador natural, ele vai se multiplicar muito e vai acabar com todos os peixes que tem ali. Para eu equilibrar, então, esse descompasso, esse desequilíbrio por conta da ação do homem, eu tenho que pegar um predador comum e levar para essa população, e assim esse peixe predador vai ter um predador comum e vai ter um equilíbrio. Ele não vai ser um desequilíbrio populacional de uma espécie em específico que pode causar danos para as outras espécies e o meio ambiente. Tudo isso é muito válido. A gente sabe que tem descompassos, por exemplo, por conta da ação do homem. Na Austrália, o coelho ele é uma praga, né? Ele não tem um predador comum, o coelho. A gente tem os caramujos que vieram da África, aqui no litoral brasileiro, que eles se procriaram muito, se multiplicaram muito e não tem um predador natural, e você encontra aos montes, principalmente nas linhas do trem ali, que era da antiga FEPASA, né? Você encontra um monte desses caramujos e tudo mais. Só que quando você trata de animais, você pode fazer essa correção importando um predador e você consegue fazer o equilíbrio. Agora a questão que fica é, e os seres humanos? Como que você vai fazer esse equilíbrio aos seres humanos? Nessa época da escola de Chicago e do início da própria ecologia humana como um braço das ciências sociais, não sendo uma ciência social, mas sendo uma perspectiva, como eu disse, havia a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial provocou o êxodo rural. A maior parte das pessoas que viviam nas zonas agrárias afluíram nas cidades e inflaram as cidades. E aí ele vai falar que quando você tem um processo de urbanização ou de alteração das rotinas, ou das rotinas mesmo, né? Das comunidades, por exemplo, que foi o que o Donald Pearson estudou aqui no Cruz das Almas, você precisa de uma ação que não altere drasticamente certos elementos importantes e vitais para a existência daquela comunidade.
Por exemplo, vamos supor que tem uma árvore que eles consideram sagradas e todos se reúnem em torno dessa árvore, todos estão ali e tudo mais. Se na urbanização você remove essa árvore, você vai causar um dano, você vai causar um desequilíbrio muito grande naquela população que tinha aquela planta ou aquela árvore como algo sagrado, né? E ele vai falar do consenso. Tem o dissenso e o consenso. E a descentralização também. Então a ecologia humana, ela vai estudar todos esses percalços para a gente conseguir ter um equilíbrio. O mais importante é o equilíbrio, embora haja a competição, e a competição é a base, e a cooperação só vem depois da competição, é o equilíbrio mais importante de uma certa comunidade. Esses estudos de comunidade recebem a crítica hoje em dia pelo fato deles pegarem a parte e transportarem ao todo, essa questão da metonímia, né? Eles estudam uma parte e transpõem como se fosse a realidade do todo. Esse estudo de Cruz das Almas, do Donald Pearson, ele foi um estudo que por muito tempo se transpôs a toda a realidade do Brasil, como se toda a realidade do Brasil fosse aquela realidade agrária do interior de São Paulo, ou da Grande São Paulo, de Araçariguama ou de Cruz das Almas, né? E na verdade a gente sabe que não é assim, o Brasil é muito diverso, até mesmo no Brasil profundo, do Brasil agrário, você tem diferentes tipos de Brasis, né? O próprio Darcy Ribeiro já vinha falando isso, dos diferentes Brasis, Brasil sertanejo, Brasil sulista, Brasil da Paulistânia, que é onde tem o estudo da Cruz das Almas, né? A Paulistânia, que se estendia até perto de Goiás, que era o Brasil dos bandeirantes e tudo mais. Então, Brasil litorâneo. Então, a gente não tem como estudar uma comunidade em específico e transpor para o todo, para toda a realidade daquela comunidade, como se fosse uma realidade inteira, né? Nesse livro aqui, ele vai falar do Cake of Customs. Cake é bolo, né? E customs, costumes. Ele vai falar que então, o Cake of Customs ele vai ser alterado drasticamente nesses processos de urbanização e esses processos de urbanização eles deveriam tomar cuidado em não alterar de uma vez por todas, de uma forma abrupta, esse Cake of Customs. O Cake of Customs são costumes rígidos de quando as comunidades elas eram isoladas. Cada vez mais essas comunidades tendem a se universalizar, e isso ele escreve nos anos 20, 30, 40, antes da internet, né? Hoje todas as comunidades são internacionais, elas são tendentes ao universalismo por conta da internet. E aí ele vai falar que esse Cake of Customs seria um conjunto de costumes, e aí ele vai falar que a base das comunidades é o costume. São um conjunto de costumes que quando as comunidades elas seriam isoladas. E esse Cake of Customs, ele dita basicamente a vivência daquela comunidade em específico. Então tem que tomar muito cuidado para não mudar drasticamente esse Cake of Customs, né? Essa torta ou bolo de costumes, né? Bom, ele vai falando, divagando sobre vários temas. Tem uma parte do livro, de um artigo, que ele fala das abelhas que faziam polinização em umas plantas específicas, mas tinham uns roedores que comiam essas plantas no interior da Inglaterra, comiam essas plantas e dificultava a polinização das abelhas. E aí isso foi corrigido quando muitas solteironas, ele fala até solteironas no livro, elas tinham gatos, né? E esses gatos, eles caçavam esses roedores e conseguiam produzir um equilíbrio, né? Então, o equilíbrio daquela região do interior da Inglaterra em relação à polinização e todo o meio ambiente se deu por conta do equilíbrio dos gatos caçarem os camundongos. Se não houvessem gatos, quando não haviam as solteironas que moravam lá, os camundongos se procriaram, se multiplicaram em um grande número e estavam causando danos ao meio ambiente, né? Bom, ele vai falar que essas comunidades elas estão ligadas aos mores, e esses mores estão ligados à moralidade. A moralidade e o consenso que produz instituições. E as instituições elas são base, elas são uma característica típica das comunidades humanas. Eu tenho um vídeo falando do Ferdinand Tönnies sobre a Gesellschaft e a Gemeinschaft. Gesellschaft, sociedade, Gemeinschaft, comunidade. Então o livro dele, Comunidade e Sociedade, eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, caso vocês queiram assistir essa videoaula que eu falo do Ferdinand Tönnies
sobre comunidade e sociedade. A ecologia humana ela está muito ligada ao funcionalismo, né? E eu tenho um vídeo falando também do Bronislaw Malinowski, o antropólogo que estudou em Trobriand, os argonautas do Pacífico Ocidental, né? Bronislaw Kasper Malinowski, para mim, o maior antropólogo que já teve. Também o próprio Franz Boas, né? Com o culturalismo. Eu gosto muito do funcionalismo e do culturalismo, né? E todos eles foram muito influenciados também anteriormente pelos evolucionistas, embora eles superem os evolucionistas, né? E aí eu tenho um vídeo também falando do Charles Darwin e a evolução humana, trajetória da evolução humana. Posso deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso vocês queiram assistir, né? E ele vai falar então que essas comunidades têm a questão da ecologia econômica também, que estuda basicamente a atuação do ser humano com o seu meio, com o meio ambiente, né? E ele vai falar da Hinterland. Hinterland é um conceito alemão, né, uma palavra alemã, que designa um assentamento humano. Pode ser também a zona portuária de uma sociedade. Mas nesse sentido, nesse livro, o Hinterland que eles falam está ligado a um assentamento humano. E esses assentamentos humanos que foram os objetos de estudos por muito tempo da antropologia. Sejam as próprias sociedades pré-societais, primitivas ou selvagens, vamos dizer assim, da África, da Ásia e da Oceania, ou quando você teve, por exemplo, no momento de neocolonialismo, quando surge a antropologia, e a antropologia ela surge como uma ciência de comparação, é a comparação da cultura do homem branco, europeu, civilizado, com os outros povos que não teriam atingido esse estágio de civilização. E aí ele vai falar, por exemplo, que um dos primeiros nomes que influenciou muito a ecologia humana foi do próprio Herbert Spencer. Herbert Spencer foi um sociólogo britânico que cunhou o termo evolucionismo cultural. Mas tanto a ecologia humana quanto o próprio funcionalismo e o culturalismo também, eles não concordam, eles superaram esse evolucionismo cultural porque eles não concordam com essa ideia de sociedades mais complexas e menos complexas. Hoje se fala que essas sociedades menos complexas, elas também possuem uma complexidade dentro da lógica delas que pode não ser a mesma da nossa, com o tempo estrutural, com o tempo é dinheiro, com o locus urbano, o locus da impessoalidade, da burocracia, já falando do Weber, né? Da burocracia, da racionalidade legal. Pode ser que não seja essa complexidade, mas elas têm dentro dos seus elementos, dentro da sua realidade, uma complexidade também própria que é propícia, e essa complexidade está totalmente ligada à própria racionalidade humana, né? Ele menciona também a praga boll weevil, que era uma praga que veio do México, né? Saiu do México e foi para o sul dos Estados Unidos no final do século XIX e danificou várias plantações de algodão, né? O sul dos Estados Unidos é muito conhecido pelas plantações de algodão, desde a Guerra de Secessão e tal. E ela causou um estrago muito grande nas plantações de algodão. E ele também vai comparar essas pragas, e eu sei que é meio politicamente incorreto a gente falar nisso hoje em dia, mas também com a questão do alienígena. Populações alienígenas que entram num determinado local e acabam causando um desequilíbrio. A gente vê, por exemplo, a migração na Europa hoje, principalmente dos muçulmanos, que causam esses conflitos, porque eles são regidos pela lei da Sharia, ou outra lei qualquer islâmica, e eles não conseguem, eles têm alguns certos elementos de suas culturas e costumes que são muito diferentes dos cristãos, e isso acaba gerando um conflito. Então, a cultura do alienígena pode ser muito complicada e causar esse desequilíbrio, mas a gente precisa tomar cuidado para não causar xenofobia também, e por conta disso nós formos aversos a qualquer outra cultura que não seja a nossa, né? Ele fala das slums, que são favelas, né? Slums é chamado de favela. Esse nome favela veio da Guerra de Canudos, né? Muito curioso essa história, né? E aí o mundo inteiro, que era uma planta que tinha lá,
no sertão, e o mundo inteiro adotou esse nome favela. Em espanhol é chabola, mas eles falam favelas hoje. E nos Estados Unidos, nos países de língua inglesa, são slums, mas alguns deles falam favela também, por conta do termo ter se universalizado, é um termo brasileiro, né? E ele vai falar então dessas slums, que é o estudo da periferia para o centro, né? O centro seria a zona metropolitana desses estudos de comunidade, principalmente em Chicago, né? O estudo da criminologia em Chicago, né? E também o aumento da violência que tinha nessas slums, tinha nessas periferias da cidade de Chicago, assim como nós temos nos grandes centros urbanos brasileiros hoje, né? Um exemplo que ele dá dessa questão dos alienígenas, que é muito complicado a gente usar esse termo também, é os Boers, ali na região da África do Sul, né, na região da cidade do Cabo, que migraram praticamente quase todos esses Boers na época da Guerra dos Boers, né, dos holandeses e ingleses ali na região da África do Sul, para outras regiões da África. E isso afluiu, isso causou um descompasso, um desequilíbrio, por conta deles terem recebido essas grandes massas de imigrantes, né? Muito parecido com essa transhumância que teve no Brasil, praticamente do pessoal vindo do Nordeste para o Sudeste, né? Que causou uma grande inchaço nas cidades, afluíram as cidades e causando, de certa forma, um desequilíbrio que hoje não é um problema, porque as cidades dependem totalmente dessa mão de obra e assim como eles dependem também totalmente dos citadinos, dos que estavam aqui antes. Então, uma relação de interdependência, né? E ele vai falar que nos estudos de comunidade tem muito essa questão interdependente, né? Ela é multidisciplinar e transdisciplinar e ela é totalmente ligada à interdependência, uma rede de conexões. Inclusive, daí vem o próprio interacionismo simbólico. O interacionismo simbólico vem justamente desses estudos de ecologia humana também, né? Bom, essa competição, que é a base do estudo da ecologia humana, ela está muito ligada também a essa ideia de, por exemplo, a luta pela luz numa floresta. As árvores, as mais altas, elas pegam a luz e projetam sombra nas árvores menores. Essas menores têm que trepar em cima das árvores grandes para absorver a luz através delas. Então essa competição pela luz na floresta é parecida com a competição entre os homens. Uma pessoa que tem mais recursos, que está mais preparada, ela acaba levando muitas vezes uma pessoa que não está tão preparada assim. E no locus artificial da sociedade, as pessoas que não têm necessariamente os recursos melhores de sobrevivência, graças aos mais aptos, elas conseguem pegar o embalo e sobreviver. Eu não preciso ser um caçador para comer carne, eu vou no mercado. Eu não preciso ser um agricultor para ter vegetais, eu vou no mercado. Então a sociedade artificial, mas existem caçadores, existem produtores que estão fazendo isso para que eu possa ter essa comodidade na cidade. Então a competição ela existe, principalmente na floresta, a competição pela luz e entre os homens pelos maiores e os melhores recursos, né? Bom, ele fala que um dos pioneiros, é muito curioso isso, da ecologia humana, que fez um estudo com base nos organismos e seu habitat e o meio ao qual eles vivem, foi o H.G. Wells, com o seu livro The Science of Life. Eu conheço o H.G. Wells pela sua ficção científica, né? A Guerra dos Mundos, A Máquina do Tempo, O Homem Invisível, que eu tenho um vídeo no canal falando deles também, aqui só vocês procurarem vocês vão achar, né? E eu conheço, ele era do Partido Trabalhista, do Labour's Party, né? Do Partido Trabalhista Britânico. Ele tinha ideias meio que marxistas, até esse livro da Máquina do Tempo é uma espécie de luta de classes que está embutido no conceito, né? O sujeito vai para o futuro e tem aqueles que vivem no subsolo e os que vivem na parte de cima. E os que vivem no subsolo seriam os proletários, né? Seria uma alegoria à classe operária, né? E então a ecologia humana diz que ele foi um dos precursores a fazer esse tipo de estudo, né? E aí, como eu disse, tem o consenso e a dispersão. O consenso está ligado mais à zona metropolitana, né? Que é onde a parte da cidade oficial, e a dispersão, onde tem as instituições, né? E a dispersão nos slums, ali nas periferias mais afastadas e tudo mais, né? A ecologia humana ela foi ganhando várias novas configurações e mudanças ao longo do
século XX, e nos anos 90 ela vai ser redescoberta. Ela foi muito forte até os anos 40, e nos anos 90 ela vai ser redescoberta, e ela está muito ligada a essa discussão de ecossistema, de aquecimento global, de atuação do homem sobre a natureza nos dias de hoje. Então a ecologia humana, embora ela tenha ficado um bom tempo marginalizada, ela volta a ganhar os holofotes e a importância que ela sempre teve, não só no estudo do estudo animal, do estudo vegetal, mas também da ação do homem sobre o meio ambiente, da fabricação do habitat que o homem faz e vice-versa, do ambiente sobre o homem também, né? Então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, de novo, relembrando vocês, o meu blog que se chama pelorevés.blogspot.com. Lá vocês encontram os meus livros de minha autoria para fazer download, tá certo? Com fácil conversão do PDF para o EPUB para ler no Kindle, tá certo? Então é isso, curta, se inscreva, compartilhe. Valeu, gente! Grande abraço!